Existe um ganho indireto nessa situação. Por que eu não consigo prosperar? Por que eu não consigo avançar? Por que eu não consigo ter um relacionamento legal? Por que a minha saúde está sempre até numa doença? Existe um ganho inconsciente, gente. Fala, povo de Deus, Edivaldo Dias aqui para nós, mais um vídeo. E hoje vamos estar falando aqui de um padrão muito utilizado, que é um padrão de comportamento, padrão de controle de vítima intencional. Nós já falamos aqui sobre o padrão de controle de vítima natural. Vou deixar aqui no card para você assistir. Temos 4 padrões controladores: o vítima natural, o vítima intencional, o narcisista e o vingador. O vingador já tem aqui. Eu acredito que já tá os 4 aí. Se não tiver, procura aí que eu tenho certeza que vai ter. Se tiver, eu vou deixar aqui no card para vocês. Tá, beleza? E hoje nesse vídeo aqui eu vou estar falando um pouquinho para você sobre o padrão controlador de vítima intencional. O vítima natural já deixei aqui, e eu falo que esses dois, o vítima natural e o vítima intencional, são muito parecidos, só que tem uma coisa muito peculiar no vítima intencional. Eu falei aqui para vocês que dentro desses padrões, por que eles existem? Eles existem muitas vezes para a pessoa que tem esse comportamento, às vezes é para proteção dessa pessoa, às vezes é para controlar a vida, controlar situações, porque foi assim que ela aprendeu. Em algum momento da vida dela, ela precisou desenvolver essas habilidades, porque foi importante para ela. Você nota que uma criança não tem muito recurso, né? Principalmente isso acontece muitas vezes na infância. A criança, às vezes, ela não tem muito recurso para poder se defender sobre o que acontece na vida dela, com o abandono que ela tem, com a rejeição que ela tem, com os problemas relacionais que ela passa, com os problemas de ser trocada, de ser substituída, de ser sei lá, humilhada, de várias dores que a gente pode estar passando na infância, e naquele momento você não tem recurso, a criança vai tentar lidar com aquela situação, com aquele sentimento do jeito que ela dá conta. Só que uma vez que você faz isso, você cria como se fosse uma jurisprudência na tua mente, porque a partir daquele momento você começa a repetir, porque se deu certo da primeira vez, aliviou da primeira vez, você tende a repetir isso. O problema é que você não percebe que você hoje já não tem mais 8 anos, você não tem mais 10 anos, talvez você tenha 30, 40 anos, mas ainda continua agindo como uma criança lá atrás. Por quê? Porque você aprendeu isso, e como isso é inconsciente, você não consegue se desvincular desses comportamentos. Seja para gerar controle, por isso que são padrões de controle, padrões controladores, para gerar controle de uma situação, gerar controle de uma pessoa, gerar controle de alguma forma para você se sentir protegido, tá bom? E hoje nós vamos estar falando aqui do vítima intencional. E esse vítima intencional, como nós falamos aqui sobre o vítima natural, que ele usa sempre o tempo presente, todos os vítimas também fazem isso, tanto o natural quanto o intencional, ele usa sempre o tempo presente, ele nunca vai usar o passado, nunca vai usar o futuro. Ele sempre vai estar usando o presente. Então ele está sempre passando por desafio. Só que, diferente do natural, o natural ele só mostra, aqui é como se fosse uma evolução do natural. Aqui o vítima intencional, ele já tem a intenção. É como se ele já tivesse se desenvolvido. Agora ele não só mostra o que ele está passando, ele não só mostra o que ele está vivendo, ele não só mostra a dificuldade que ele está tendo mediante as situações para te comover. Não, agora ele usa. Agora ele está fazendo isso de forma intencional. Ele já está articulando. Por isso que a gente fala que é como se fosse uma evolução do natural. Porque agora você vê ele articulando para usar aquela situação. Então, muitas vezes ele não quer sair daquela situação inconscientemente. Por quê? Porque ele tem uma utilidade aquele padrão para ele. Seja para você não ir embora, porque existe a utilidade. A utilidade é sempre para aproximar alguém, para afastar alguém, para se proteger de alguém. Então tem sempre uma utilidade para aquilo que você está vivendo. Por pior que seja, entenda uma coisa, existe um ganho indireto nessa situação. Por que eu não consigo prosperar? Por que eu não consigo avançar? Por que eu não consigo ter um relacionamento legal? Por que a minha saúde está sempre até numa doença? Existe um ganho inconsciente, gente. Então nota que talvez você está usando essa situação porque sempre funcionou, sempre deu certo. E agora você está vivendo uma nova situação na tua vida, aonde esse padrão ele te protege, né? Pelo menos para mostrar para as pessoas. Então você usa uma situação, um presente, para poder trazer controle na vida das pessoas, para poder afastar algumas pessoas da tua vida. Então, é pessoas que estão vivendo por situação difícil, está vivendo uma vida de solidão, mas é um trabalhador, é uma pessoa dedicada, mas ela não consegue se relacionar com ninguém. Mas aí, você, nossa, mas é um cara tão bom, né, cara? Por que ele não dá certo? Ele se alimenta disso, ele se alimenta de querer viver, e às vezes é um padrão que ele está se repetindo, que ele recebeu de herança do pai, que ele recebeu de herança da mãe, sabe? E eu falo receber de herança porque agora é da pessoa. Fala, mas isso é um comportamento do meu pai. Eu falo, não, era o comportamento do teu pai quando você começou. Agora que você já tem comportamento do teu pai, mas o comportamento agora é teu. Então você adquiriu aquilo e você decidiu ficar. Porque se você herda um comportamento, e a gente herda muitos comportamentos, muitas atitudes que são familiares, né? Só que você precisa entender que isso vai fazer com que você tenha o mesmo resultado que o teu pai teve.
o mesmo resultado que a tua mãe teve. Então, se aquilo foi bacana para você, beleza. Nota, a palavra de Deus fala que a maldição ela vai até a terceira ou quarta geração, mas a bênção do Senhor vai até 1000 gerações. E aqui eu não quero colocar esses textos, versículos, como algo espiritualizado ou religioso, melhor dizendo religioso, né? É espiritualizado sim, mas não é religioso, de forma religiosa. Eu quero aqui para a gente usar essa situação, que são princípios milenares de comportamentos, de atitude de pessoas que venceram, de pessoas que desistiram, pessoas que pararam. Então, nota que a Bíblia é muito mais do que um livro só para o religioso. Ele é espiritual, sim, mas ele é muito mais. Ele fala sobre o comportamento humano, é um manual de quem fez o homem, mostrando como o homem funciona. Então, quando você olhar para a Bíblia como algo para se desenvolver, você vai entender. Então, quando fala sobre a maldição, e aqui trazendo isso dentro desse contexto nosso aqui, você vai ver que uma maldição nada mais é que um mal que ainda está em ação, um mal que ainda está em movimento. E entenda que dentro desse mundo nosso, para que algo se movimente, ele precisa estar vivo. E para que aquilo esteja vivo, é porque existe alguém alimentando, alguma coisa está alimentando. Então, quando a gente olha para um padrão desse, um padrão de comportamento, um padrão de relacionamento, um padrão de controle, aqui, no nosso caso aqui, intencional, existe uma intenção? Sim, por isso que é um padrão de vítima intencional. Existe uma intenção, existe um padrão, e é um padrão de vítima que tem uma intenção. Por quê? Porque tem uma utilidade. Então, quando fala sobre uma maldição que vai até terceira e quarta geração, nós estamos falando aqui principalmente de um mal que está em ação, que está em movimento, porque tem um alimento, existe alguém alimentando esse padrão. E talvez você mesmo, com as suas atitudes, por não perceber, você está alimentando o padrão. E se você não quer, e na maioria das vezes a pessoa não quer, ter um resultado como o pai teve, como a mãe teve, porque esses comportamentos, eles vão te levar a ter o resultado ruim que o teu pai e tua mãe tiveram, que os seus avós tiveram. E não um resultado bom. Se ele teve um resultado bom, maravilha, é só continuar, que você vai ter o mesmo resultado e tá tudo certo. Mas na maioria das vezes, a gente somos tendenciosos a repetir aquilo que é ruim, aquilo que a gente não gostaria. E aí você percebe, olha para a vida dos teus pais, faz esse teste aí, olha para a tua vida do teu pai, da tua mãe, olha para a vida dos seus avós. E se você é casado, olha para a vida do teu sogro, da tua sogra. Você vai ver que é muito parecido. A árvore, o fruto não cai muito longe da árvore, entende? Então, se você não quer ter o resultado que eles tiveram, você precisa mudar esses comportamentos. E o vítima intencional, aqui ele já está perdendo a tua. O vítima natural ele é um pouco ingênuo em algumas coisas. O vítima intencional ele já é um pouco mais malandro, ele já é um pouco mais sagaz, esse vítima. Ele já começou a perceber que ele tem ganho. O vítima intencional ele é muito inconsciente mesmo, né? Agora o vítima natural ele é muito é, natural mesmo. Às vezes é muito. Ele não faz aquilo com uma intenção. Agora, o intencional, não, ele já quer usar. Ele já tem o anseio de manipular, de prender alguém, ou de afastar alguém com aquele padrão, com aquele comportamento. Ele já está querendo mesmo que a pessoa saia mesmo. Ele está querendo mesmo que a pessoa se aproxime mesmo. Ele está querendo ter um ganho, ele está querendo proteger alguém. Então ele acaba se machucando para proteger. Gente, existe sempre uma utilidade por trás disso. Então entenda, se você está vivendo dentro desse padrão de comportamento de vítima intencional, ele pode estar sendo muito, com certeza está sendo muito danoso, seja para a vida de alguém ou seja para a tua vida. Com certeza isso não vai ser bom nem para você e nem para as pessoas que você ama. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado, te trazer clareza, porque a gente sempre parte de um princípio que está ali em João 8,32. Descobrireis a verdade e a verdade vos libertará. E se você gostou, compartilha, curta, se inscreva aí no nosso canal. E se tiver precisando de ajuda para poder encontrar os seus pontos cegos, para eu não sei aonde isso vai dar, eu estou meio perdido, estou meio confuso. Eu vou deixar um link aqui do nosso atendimento, gratuito, tá bom? E quem sabe a gente pode te ajudar. Se o link estiver aí embaixo ainda porque tá dando certo, porque como é um atendimento gratuito, é muita gente entrando em contato, às vezes não consegue, então tem que ser tirado ou invalidado o link, mas se tiver aí, clica, vai ser uma honra poder servir você como cristão, como irmão, tá bom? E poder te abençoar de alguma forma. Deus te abençoe, até o próximo vídeo e tchau.